Depois de perder tudo, uma senhora se muda para a casa do filho em uma mansão luxuosa. Lá, é recebida com sorrisos frios, regras sutis e uma estranha sensação de exclusão. Logo, percebe que está sendo manipulada, medicada e silenciada aos poucos. Agora, precisa provar que está lúcida antes que a façam desaparecer por completo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A tarde caía suavemente sobre o Jardim Botânico, bairro nobre do Rio de Janeiro, quando o táxi parou diante de um imponente portão de ferro trabalhado. Dona Eunice Alves, uma senhora de 68 anos com cabelos brancos presos em um coque simples e vestido de algodão florido, olhou pela janela com uma mistura de admiração e desconforto. A mansão que se erguia à sua frente, com suas paredes de mármore e jardins meticulosamente cuidados, parecia saída de outro mundo. Um mundo muito distante da pequena cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. De onde vinha? É aqui mesmo, senhora? Perguntou o taxista, conferindo o endereço no aplicativo. Sim, meu filho mora aqui, respondeu Eunice, enquanto apertava contra o peito uma bolsa de crochê desbotada pelo tempo, sua única bagagem além de uma pequena mala. O interfone foi acionado, e uma voz feminina, educada porém fria, autorizou a entrada. O táxi percorreu a longa alameda ladeada por palmeiras imperiais, até parar diante da entrada principal, onde uma jovem mulher aguardava. Alta, esguia, com longos cabelos negros e um vestido branco impecável que realçava seu bronzeado perfeito, Vanessa Monteiro sorria com os lábios, mas seus olhos permaneciam vigilantes. Dona Eunice, bem-vinda. Finalmente conhecemos a mãe do Tiago, disse ela, estendendo a mão com unhas perfeitamente manicuradas. Sou Vanessa, a noiva do seu filho. Ele está em uma reunião importante, mas deve chegar para o jantar. Eunice assentiu, tentando esconder o cansaço da longa viagem. Obrigada, minha filha. É uma casa muito bonita. Oh, isso é apenas o começo. Venha, vou mostrar seu quarto. Enquanto seguia Vanessa pelos corredores decorados com obras de arte e móveis que custavam mais do que tudo que possuíra em sua vida, Eunice sentiu uma pontada de nostalgia. Fazia quase 5 anos que não via seu único filho. Desde que Tiago havia se mudado para o Rio de Janeiro, para trabalhar em uma grande incorporadora, e rapidamente ascendido a diretor executivo, seus encontros tinham se limitado a raras ligações e mensagens em datas comemorativas. A decisão de vir morar com ele tinha sido tomada após sua pequena casa em Ibiúna ter sido atingida por um deslizamento de terra, deixando-a sem alternativas. Este será seu quarto, anunciou Vanessa, abrindo uma porta no final do corredor leste, distante da suíte principal. Espero que esteja confortável. O banheiro é ali, e aquela porta dá para uma pequena varanda. Preparei algumas roupas novas no closet, já que imagino que não tenha trazido muita coisa. O quarto, embora luxuoso com sua cama king size e decoração em tons pastel, estava posicionado na área mais isolada da mansão. Eunice percebeu o detalhe, mas apenas agradeceu com um sorriso tímido. Vou deixar você descansar. Às 7 teremos o jantar. Rita, nossa governanta, virá buscá-la. O celular não funciona muito bem nesta ala. Algo sobre a estrutura da casa. Mas há um telefone no criado mudo para emergências. Assim que Vanessa fechou a porta, Eunice sentou-se na beirada da cama, sentindo-se pequena naquele ambiente espaçoso. Abriu sua bolsa de crochê e retirou um porta-retrato antigo. Nele, um homem de meia-idade sorria ao lado de um menino de uns 10 anos. Sebastião, seu falecido marido, e Tiago, o filho que agora mal reconhecia. Ah, Sebastião, será que fizemos certo em mandar o menino estudar na capital? Olha só onde ele foi parar, tão longe de nós. 2 horas depois, quando Rita, uma senhora morena de olhos bondosos, veio chamá-la para o jantar, Eunice já havia tomado banho e vestido seu melhor conjunto. Uma saia azul marinho e uma blusa branca com detalhes bordados que havia costurado 2 anos antes. A sala de jantar era imensa, com uma mesa que comportava facilmente 20 pessoas. Vanessa já estava sentada, mexendo distraidamente em seu celular. Quando Eunice entrou,
Ela levantou os olhos brevemente e indicou um lugar longe do seu. Sente-se onde preferir, dona Eunice. Tiago acaba de me avisar que não poderá jantar conosco. Um imprevisto com investidores estrangeiros. O desapontamento no rosto de Eunice foi visível, mas ela apenas assentiu e sentou-se. Os empregados começaram a servir pratos sofisticados que ela mal reconheceu. Espero que goste de foie gras e carpaccio de salmão, comentou Vanessa, observando a hesitação da senhora. Se preferir algo mais simples, posso pedir à cozinheira. Está tudo ótimo, obrigada, respondeu Eunice, sentindo o tom condescendente nas palavras da futura nora. O jantar prosseguiu com poucas palavras trocadas. Eunice notava como Vanessa a estudava discretamente, como se avaliasse uma possível ameaça. Quando a sobremesa foi servida, uma elaborada construção de chocolate com ouro comestível, Vanessa finalmente iniciou uma conversa mais longa. Então, dona Eunice, Tiago me contou tão pouco sobre sua infância. Como era ele quando pequeno? Tiago sempre foi um menino inteligente e determinado. Desde cedo, mostrava interesse por construções. O pai dele era pedreiro, sabe? Acho que vem daí o gosto pela engenharia. Vanessa ergueu as sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Pedreiro? Tiago nunca mencionou isso. Meu marido Sebastião era um homem trabalhador. Construiu nossa casa com as próprias mãos. Tiago o admirava muito. Um sorriso frio se formou nos lábios de Vanessa. Interessante como ele evoluiu, não? Hoje é CEO da terceira maior incorporadora do Brasil. Nossa festa de noivado na semana que vem terá políticos, empresários, até celebridades. Eunice percebeu a mensagem subliminar. Seu filho havia deixado para trás suas origens humildes, e ela representava um passado inconveniente. Após o jantar, Vanessa ofereceu um chá. É uma mistura especial que tomo todas as noites. Ajuda a relaxar. Quando Rita trouxe a bandeja com 2 xícaras de porcelana chinesa, Eunice notou algo estranho. O líquido em sua xícara tinha uma tonalidade levemente diferente. E ao beber um pequeno gole, sentiu um sabor amargo que o mel não conseguia disfarçar completamente. No fundo da xícara, um resíduo branco quase imperceptível se acumulava. Não está gostando do chá? Perguntou Vanessa com falsa preocupação. Está diferente. Não estou acostumada com chás tão elaborados. É uma receita familiar. Minha avó dizia que faz maravilhas pela saúde, especialmente para pessoas mais velhas. Eunice bebeu apenas metade, alegando que o cansaço da viagem a deixara sem apetite. Quando se levantou para retornar ao quarto, sentiu uma leve tontura. Atribuiu ao cansaço, mas uma inquietação começou a se formar em seu íntimo. De volta ao quarto, sentou-se na varanda e observou a lua que iluminava os jardins luxuosos. A mansão, apesar de sua beleza, tinha algo opressivo, como se suas paredes guardassem segredos. Eunice retirou novamente o porta-retrato de sua bolsa e sussurrou. Sebastião, tem algo errado nesta casa. Sinto que não sou bem-vinda, mas nosso menino está aqui. E acho que ele precisa de mim mesmo sem saber. Enquanto isso, no escritório do outro lado da mansão, Vanessa discava um número em seu celular privado. Doutor Menezes? Sim, ela chegou hoje. Vou precisar daquela receita que conversamos. Sim, aquela mesma. Não se preocupe, ninguém vai descobrir. Afinal, quem vai acreditar em uma velha confusa contra a palavra de um médico respeitado e da noiva de um dos empresários mais influentes do Rio? O sorriso que se formou em seu rosto era de uma beleza cruel enquanto seu olhar recaía sobre uma fotografia de Tiago em sua mesa. Um homem de 40 anos, bonito e confiante, com um relógio caríssimo no pulso e sem a menor ideia do que o aguardava. Uma semana se passou desde a chegada de Eunice à mansão. Todas as manhãs ela acordava cedo por hábito, mas raramente encontrava o filho, que saía ainda mais cedo para reuniões. Vanessa, por sua vez, parecia estar sempre presente como uma sombra vigilante. Naquela manhã específica, Eunice remexia em sua pequena caixa de joias quando percebeu que algo importante havia desaparecido. O medalhão de ouro que Sebastião lhe dera no dia de seu casamento, há quase 50 anos. Rita, você viu meu medalhão? Aquele dourado com uma foto do meu marido? Perguntou a governanta que arrumava o quarto. Não, dona Eunice. A senhora tem certeza que trouxe ele na viagem? Absoluta.
Nunca tiro do pescoço, exceto para dormir. Deixei na caixinha ontem à noite. Rita parecia genuinamente preocupada. Vou perguntar às outras empregadas, mas ninguém mexe nos objetos pessoais dos moradores sem permissão. Depois de uma busca infrutífera, Eunice decidiu falar com Vanessa, que tomava café na varanda principal, verificando mensagens em seu tablet. Vanessa, querida, perdoe-me interromper, mas perdi um medalhão muito importante para mim. A jovem levantou os olhos impassível. Um medalhão? Como ele é? De ouro, com a foto do Sebastião dentro. Tem um valor sentimental enorme. Vanessa franziu o senho, colocando o tablet sobre a mesa. Dona Eunice, tem certeza que não está confundindo as coisas? Tiago me disse que a senhora andava um pouco esquecida ultimamente. Esquecida? Não. Tenho certeza que o medalhão estava comigo. Só uso ele e minha aliança como joias. Um sorriso complacente se formou nos lábios de Vanessa. Entendo. Bem, às vezes nossa memória nos prega peças quando envelhecemos. Minha avó começou a esconder coisas e depois esquecia onde as tinha colocado. Aquelas palavras atingiram Eunice como um golpe. Nunca havia tido problemas de memória, e Tiago jamais mencionara tal preocupação nas poucas conversas que tinham. Antes que pudesse protestar, ouviu a voz do filho. Mãe, finalmente consegui uma folga para tomarmos café juntos. Tiago Alves entrou na varanda. Um homem, alto com traços que lembravam o pai, mas vestindo um terno italiano impecável e com um ar de confiança que Sebastião nunca tivera. Ele beijou a mãe na testa e depois os lábios de Vanessa, que imediatamente assumiu uma expressão de doçura que Eunice nunca vira direcionada a si. Tiago, seu mãe estava contando que perdeu um medalhão, mas eu estava explicando que talvez seja apenas um lapso de memória, como aquela vez com os óculos que você me contou. Tiago olhou para a mãe com preocupação. O medalhão do pai? Mãe, a senhora já esqueceu onde colocou os óculos em Ibiúna também. Estavam no congelador, lembra? Isso nunca aconteceu, filho, protestou Eunice, sentindo um frio na espinha. Eu jamais colocaria meus óculos no congelador. Uma troca de olhares entre Tiago e Vanessa não passou despercebida. Ele suspirou e colocou a mão sobre a dela. Está tudo bem, mãe. Vamos procurar o medalhão com calma. Agora tomemos café. Tenho uma reunião em 1 hora. Durante o café da manhã, Vanessa dominou a conversa, falando sobre os preparativos para a festa de noivado e os convidados importantes. Eunice mal tocou em sua comida, perturbada não apenas pelo desaparecimento do medalhão, mas pela inquietante sensação de que algo muito estranho estava acontecendo. A propósito, Tiago, disse Vanessa entre um gole de café e outro, Dr. Menezes passou aqui ontem. Trouxe aquelas vitaminas que comentei para sua mãe. Disse que vão ajudá-la a se adaptar à mudança. Que médico é esse? Eu não consultei médico nenhum, protestou Eunice. Tiago sorriu com condescendência. Mãe, é o médico da família. Vanessa marcou uma consulta para a senhora no dia seguinte à sua chegada, enquanto estava descansando. Não lembra? A sensação de estar perdendo o controle sobre sua própria realidade fez Eunice engasgar com o café. Não houve consulta alguma, tinha certeza disso. Passara o segundo dia inteiramente no quarto e no jardim, esperando pelo filho que não aparecera. Depois do café, Tiago se despediu com um beijo apressado e partiu para mais um dia de trabalho. Vanessa o acompanhou até o carro e retornou com um sorriso satisfeito. Dona Eunice, quase esqueci de entregar suas vitaminas, disse entregando um frasco com cápsulas brancas. O médico recomendou tomar uma pela manhã e outra à noite, sempre com as refeições. Eunice observou o frasco sem rótulo com desconfiança. Que vitaminas são essas? Um complexo especial para pessoas idosas. Ajuda na memória, na disposição. O Dr. Menezes é especialista em geriatria, sabe? Tiago e eu só queremos o melhor para a senhora. Relutante, Eunice aceitou o frasco, mas decidiu não tomar nada por enquanto. Anos trabalhando como auxiliar de enfermagem em Ibiúna haviam-lhe ensinado a nunca aceitar medicamentos sem rótulo ou prescrição clara. Naquela tarde, enquanto organizava suas poucas roupas no imenso closet, Eunice ouviu batidas na porta. Era Rita, a governanta, com um olhar aflito. Dona Eunice, encontrei algo estranho na sala de Vanessa, sussurrou, olhando para os lados como se temesse ser ouvida. Achei que a senhora deveria saber.
Com dedos trêmulos, Rita entregou um papel dobrado. Era uma lista de medicamentos, com anotações à mão sobre dosagens e efeitos. Eunice reconheceu alguns nomes: psicotrópicos, medicamentos para Alzheimer e outras substâncias usadas em tratamentos psiquiátricos. Onde encontrou isso, Rita? Caiu da agenda dela enquanto eu limpava. Tem o nome da senhora anotado ali no canto, viu? De fato, no topo da página estava escrito Plano EA, suas iniciais. Dona Eunice, trabalho para famílias ricas há 30 anos. Vi muita coisa ruim, mas nunca gosto de me meter. Porém, a senhora me lembra minha mãe e... Rita hesitou, olhando novamente para a porta. Tenho medo do que aquela moça planeja. Ela não é o que parece. Obrigada, Rita. Vou ficar atenta. Depois que a governanta saiu, Eunice guardou o papel sob o forro de sua bolsa de crochê. Sua mente, perfeitamente lúcida apesar das insinuações de Vanessa, começava a conectar os pontos. O chá amargo, o medalhão desaparecido, as vitaminas sem identificação, as falsas alegações sobre consultas médicas. À noite, quando Vanessa veio ao seu quarto oferecer mais chá, Eunice fingiu aceitá-lo com gratidão, mas despejou o líquido na planta, ao lado da cama quando ficou sozinha. Fez o mesmo com a cápsula vitamínica, guardando-a em um pequeno embrulho de papel. Por volta das 11, quando a casa estava silenciosa, Eunice saiu sorrateiramente de seu quarto. Precisava encontrar mais evidências, e principalmente seu medalhão. Caminhou pelos corredores escuros com cuidado, usando apenas a luz tênue da lua, que entrava pelas janelas para se guiar. Ao passar pelo quarto principal, ouviu vozes. A porta estava entreaberta e, contra todos os seus princípios de privacidade, aproximou-se para escutar. Apenas uma questão de tempo, dizia Vanessa. Em algumas semanas, ela estará completamente confusa e então sugeriremos uma clínica especializada. Conheço um lugar discreto em Teresópolis. Não sei, Vanessa. É minha mãe. A voz de Tiago soava hesitante. Querido, você mesmo viu como ela está esquecida. É para o bem dela. Além disso, pense na nossa imagem. Um CEO não pode ter uma mãe. Bem, você sabe. O que seus sócios diriam? O que a imprensa comentaria? Filho abandona a mãe doente ou CEO mantém idosa incapacitada em casa? Qualquer opção seria desastrosa. Houve um longo silêncio, seguido pelo som de um copo sendo colocado sobre madeira. Você tem razão, como sempre, disse Tiago, sua voz estranhamente monótona. O que seria de mim sem você para me guiar? Exatamente, meu amor. Agora tome seu chá e vamos dormir. Amanhã temos aquela reunião com os investidores árabes. Eunice recuou, sentindo o coração apertado. Não era apenas sua liberdade que estava em jogo. Era a alma de seu filho. Havia algo errado com Tiago. Aquela voz submissa não pertencia ao menino determinado que criara. E o que continha aquele chá que Vanessa insistia em servir para ambos? De volta ao seu quarto, Eunice não conseguiu dormir. Sabia que estava em perigo, mas fugir não era uma opção. Não podia abandonar seu filho nas mãos daquela mulher manipuladora. Precisava de ajuda. Mas quem acreditaria em uma idosa contra a poderosa noiva de um empresário? Foi então que se lembrou de Carminha, sua antiga colega do hospital em Ibiúna, que agora vivia aposentada no Rio. Carminha havia trabalhado por décadas como farmacêutica e conhecia bem os efeitos de medicamentos. Talvez pudesse identificar as misteriosas vitaminas. Com esse pensamento, Eunice finalmente adormeceu, determinada a iniciar sua própria investigação na manhã seguinte. O que não esperava era acordar e encontrar sobre sua penteadeira o medalhão que havia desaparecido. Encontrei seu medalhão no jardim, perto do canteiro de rosas, anunciou Vanessa, parada à porta com um sorriso sereno. Deve ter caído durante seu passeio de ontem. Eunice segurou o medalhão com mãos trêmulas. Era impossível que tivesse caído no jardim. Ela nem sequer se aproximara das rosas. Olhou para Vanessa, cujos olhos brilhavam com uma satisfação fria, e compreendeu. Não se tratava apenas de querer se livrar de uma sogra inconveniente. Era um jogo psicológico muito mais cruel. Telefone público da pracinha do Jardim Botânico parecia um objeto de outro tempo, em meio à modernidade da cidade. Eunice olhava nervosamente para os lados, enquanto discava o número de Carminha, sua antiga colega do hospital de Ibiúna. Havia conseguido sair da mansão naquela manhã
alegando que queria conhecer a vizinhança, e Vanessa, talvez confiante demais em seu plano, permitira que Rita a acompanhasse em um curto passeio. Carminha? É a Eunice de Ibiúna, disse ela quando uma voz familiar atendeu. Preciso da sua ajuda, mas não posso falar muito. Posso te encontrar hoje? 2 horas depois, sentada em um pequeno café em Copacabana, Eunice abraçava Carminha Rodrigues, uma senhora negra de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, que refletiam os 30 anos que passara analisando medicamentos como chefe da farmácia hospitalar. Menina, quanto tempo! Mas o que aconteceu? Você parece abatida, observou Carminha, estudando o rosto da amiga. Eunice olhou para Rita, que se sentara em outra mesa para dar-lhes privacidade, mas mantendo-a sob vigilância, menos por ordem de Vanessa e mais por preocupação genuína. Carminha, estou em apuros. Acho que estão me drogando. Nos 30 minutos seguintes, Eunice relatou tudo: a chegada à mansão, o comportamento de Vanessa, o chá estranho, o medalhão desaparecido e depois encontrado, as falsas acusações de confusão mental e principalmente as misteriosas cápsulas. Tirou da bolsa o pequeno embrulho com a vitamina que não tomara. Consegui guardar uma. Você pode analisar? Carminha pegou a cápsula com cuidado. Posso pedir a um amigo no laboratório da universidade. Vai demorar alguns dias, mas descobriremos o que tem aqui dentro. E quanto ao chá? Tem algo que posso fazer? Guarde uma amostra. Ferva a água em uma chaleira separada. Troque as xícaras quando ninguém estiver olhando. Observe padrões. Quem prepara como serve se todos tomam a mesma coisa. Eunice assentiu, absorvendo as instruções. Carminha, o mais estranho é como meu filho mudou. Tiago sempre foi determinado, às vezes até teimoso. Agora, perto de Vanessa, parece domesticado. Talvez não seja só você que está sendo manipulada, ponderou Carminha. Você disse que ela também serve chá para ele todas as noites, certo? Um calafrio percorreu a espinha de Eunice. Acha que ela também está drogando meu filho? É possível. Existem substâncias que aumentam a sugestionabilidade, reduzem a capacidade crítica. Precisamos investigar isso também. Quando voltou à mansão, Eunice encontrou Vanessa na sala principal, organizando detalhes da festa de noivado com uma decoradora. Seu sorriso ao ver a sogra era a perfeita máscara de cordialidade. Dona Eunice, como foi o passeio? Espero que tenha aproveitado para conhecer nosso bairro. Foi muito agradável, querida. O Rio é mesmo uma cidade maravilhosa. Vanessa fez um gesto para que Eunice se sentasse. Estou finalizando os detalhes da nossa festa. Separei um vestido especial para a senhora. Nada muito exuberante, claro. Algo adequado. O tom condescendente não passou despercebido, mas Eunice apenas sorriu. Que gentileza, Vanessa. Posso ajudar em alguma coisa? Oh, não se preocupe. A senhora deve descansar. Aliás, já tomou suas vitaminas hoje? Rita me disse que a senhora deixou o frasco no quarto. Acabei de tomar, mentiu Eunice. São mesmo muito boas. Me sinto mais disposta. Um brilho estranho passou pelos olhos de Vanessa, uma mistura de satisfação e algo mais sombrio. Que ótimo! O Dr. Menezes ficará contente em saber. Ele virá jantar amanhã, inclusive. Quer avaliar como a senhora está se adaptando. Aquela noite, Eunice implementou o plano sugerido por Carminha. Quando Rita veio trazer o chá noturno, pediu 2 xícaras alegando que queria compartilhar com a governanta. Assim que ficou sozinha, transferiu parte do líquido para um frasco que Carminha lhe dera e substituiu com água quente. Quando Vanessa veio verificar se ela havia tomado o chá, encontrou a xícara vazia. Dormiu bem, dona Eunice? Perguntou Vanessa na manhã seguinte, observando-a atentamente durante o café da manhã. Maravilhosamente bem, querida. Seu chá faz milagres. A sutil contração na sobrancelha de Vanessa revelou sua confusão. Claramente esperava outro efeito. Eunice manteve a expressão serena, enquanto internamente reforçava sua vigilância. Agora era uma guerra de inteligências. A jovem manipuladora contra a experiente senhora que, apesar da aparência frágil, havia enfrentado dificuldades muito maiores em sua vida. Nos dias seguintes, Eunice estabeleceu uma rotina. Fingia tomar as vitaminas e o chá, mas descartava ambos discretamente. Começou a atuar como se estivesse cada vez mais confusa. Pequenos lapsos cuidadosamente encenados,
perguntas repetidas, objetos esquecidos em lugares óbvios. Tudo para que Vanessa acreditasse que seu plano estava funcionando. Enquanto isso, observava. Notou como Vanessa sempre preparava o chá de Tiago pessoalmente, nunca permitindo que os empregados o fizessem. Percebeu o padrão de comportamento do filho. Mais lúcido e assertivo pela manhã, gradualmente mais passivo e influenciável à medida que o dia avançava, especialmente após o chá noturno. Na quarta noite desde seu encontro com Carminha, Eunice esperou todos se recolherem, e então saiu silenciosamente de seu quarto. Dirigiu-se à cozinha, onde sabia que Vanessa guardava suas misturas especiais em uma pequena despensa trancada. Rita lhe havia confidenciado que apenas Vanessa tinha a chave. Nem mesmo a cozinheira podia acessar aquele espaço. Com uma habilidade que surpreenderia qualquer um que a subestimasse por sua idade, Eunice usou um grampo de cabelo para forçar a fechadura simples. Dentro da despensa, encontrou uma coleção meticulosamente organizada de frascos, ervas e pequenos pacotes, cada um rotulado apenas com iniciais e datas. Em uma prateleira superior, um caderno de capa preta chamou sua atenção. O diário de Vanessa. Com o coração acelerado, Eunice folheou as páginas. A caligrafia elegante documentava não apenas receitas de infusões, mas também observações clínicas detalhadas. TA. Dose aumentada em 15%. Efeitos: maior sugestionabilidade, leve confusão matinal, dependência emocional intensificada. Em outra entrada, EA. Protocolo iniciado. Estimativa para confusão completa: 3 semanas. Internação prevista antes da festa de casamento. O sangue de Eunice gelou ao compreender a extensão do plano. Não se tratava apenas de afastá-la, mas de destruir completamente sua credibilidade e autonomia antes que pudesse representar qualquer ameaça aos planos de Vanessa. E quanto a Tiago, estava sendo sistematicamente manipulado para se tornar um fantoche nas mãos da noiva. Um ruído no corredor a fez guardar rapidamente o caderno. Fechou a porta da despensa e escondeu-se atrás de uma grande geladeira industrial. Era apenas um dos gatos da casa, mas o susto foi suficiente para lembrá-la do perigo que corria. De volta ao seu quarto, Eunice mal conseguiu dormir. Na manhã seguinte, recebeu um telefonema de Carminha. Eunice, conseguimos analisar a cápsula. A voz de Carminha estava tensa. É uma mistura perigosa. Um antipsicótico em dose alta, combinado com um sedativo e traços de substâncias que afetam a memória de curto prazo. Quem estiver te dando isso quer te deixar desorientada, letárgica e confusa. Eu sabia, murmurou Eunice, sentindo uma mistura de vindicação e horror. Isso é criminoso, Eunice. Precisamos denunciar. Ainda não tenho provas suficientes, Carminha. E quem acreditaria em mim contra ela? Preciso proteger meu filho primeiro. Naquela tarde, o prometido Dr. Menezes chegou para o jantar. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos perfeitamente aparados e um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Eunice o reconheceu imediatamente, não como médico, mas de uma fotografia que vira no diário de Vanessa, identificado apenas como aliado. Dona Eunice, que prazer conhecê-la pessoalmente, disse ele apertando sua mão. Vanessa me contou sobre sua situação. Que situação seria essa, doutor? Perguntou Eunice, mantendo a expressão inocente. O falso médico trocou um olhar com Vanessa. Ora, sua adaptação à nova casa. Mudanças podem ser estressantes na sua idade. O jantar transcorreu num balé de falsidades. O suposto médico fazia perguntas aparentemente casuais, mas claramente projetadas para testar sua cognição. Eunice, alerta ao jogo, alternava entre respostas perfeitamente lúcidas e momentos de confusão estratégica. Notou como Tiago observava a interação com preocupação crescente. Mãe, a senhora está se sentindo bem? Perguntou ele quando ela esqueceu o nome do prato principal pela terceira vez. Estou ótima, filho. Só um pouco cansada. Após a sobremesa, enquanto tomavam café na sala, o Dr. Menezes fez seu movimento. Tiago, baseado no que observei e nos relatos de Vanessa, acredito que sua mãe poderia se beneficiar de uma avaliação mais completa. Conheço uma excelente clínica em Teresópolis. Que tipo de avaliação, doutor? Interrompeu Eunice,
com uma clareza que pegou Vanessa de surpresa. Apenas testes cognitivos rotineiros, minha senhora. Preventivos. É uma ideia excelente, interviu Vanessa rapidamente. Poderíamos marcar para depois da festa de noivado. Seria mais discreto. Tiago parecia dividido. Não sei. Mãe, o que a senhora acha? Antes que Eunice pudesse responder, a campainha tocou. Rita anunciou uma visita inesperada. Carminha. Desculpem a intromissão, disse ela, entrando na sala com a confiança de quem sabe exatamente o que está fazendo. Eunice me ligou mais cedo, preocupada com alguns sintomas estranhos que vem sentindo depois que começou a tomar umas tais vitaminas. Como farmacêutica aposentada, fiquei curiosa. O rosto de Vanessa empalideceu, enquanto o Dr. Menezes ajustava nervosamente a gravata. E quem seria a senhora? Perguntou Vanessa, recuperando a compostura. Carminha Rodrigues, ex-chefe da farmácia do Hospital São Francisco de Ibiúna e atualmente consultora do Departamento de Toxicologia da UFRJ, respondeu ela, estendendo um cartão profissional. Tiago, meu querido, quanto tempo? A última vez que te vi, você estava se formando no colegial. O confronto estava apenas começando, e Eunice sentiu, pela primeira vez desde que chegara àquela casa, que o jogo estava começando a virar a seu favor. A presença inesperada de Carminha criou uma tensão palpável na sala. Tiago, visivelmente surpreso, levantou-se para cumprimentá-la. Dona Carminha? Nossa, quanto tempo! A senhora não mudou nada, disse ele, genuinamente feliz em ver um rosto familiar de sua infância. Você sim mudou, meu filho. Está um homem feito importante. Sua mãe deve ter muito orgulho, respondeu Carminha, lançando um olhar significativo para Eunice. Vanessa rapidamente tomou as rédeas da situação. Que visita agradável, mas estávamos em meio a uma consulta médica particular. Talvez possamos recebê-la em outro momento? Médica? Carminha ergueu uma sobrancelha, estudando o Dr. Menezes. O senhor é Dr. Augusto Menezes, neurologista e geriatra. Apresentou-se ele, estendendo a mão com uma confiança estudada. Estou acompanhando Dona Eunice em sua adaptação. Carminha apertou a mão oferecida, mas seu olhar permaneceu avaliador. Interessante. Em qual hospital o senhor atende? Tenho consultório particular na Gávea e sou consultor em diversas clínicas, respondeu ele vagamente. E a senhora disse que é farmacêutica? Aposentada, mas ainda mantenho meus contatos na universidade. Sabe como é velhos hábitos? Carminha sorriu, sentando-se confortavelmente no sofá como se tivesse sido formalmente convidada. Eunice me ligou preocupada com alguns efeitos colaterais das vitaminas que tem tomado. Tontura, confusão, lapsos de memória. Sintomas muito específicos, não acha? O falso médico e Vanessa trocaram olhares rápidos. Tiago, observando a interação, parecia cada vez mais intrigado. Que vitaminas são essas, mãe? Vanessa só me disse que eram suplementos para a idade. Antes que Eunice pudesse responder, Vanessa interveio. São complexos vitamínicos receitados pelo Dr. Menezes, querido. Totalmente seguros. Então o senhor não se importaria em me mostrar a fórmula, não é, doutor? Perguntou Carminha com um sorriso inocente. Como farmacêutica, sempre tive interesse em novas formulações. Receio que seja uma fórmula proprietária, senhora, respondeu o médico com um sorriso tenso. Desenvolvida especificamente para pacientes com quadros como o de Dona Eunice. E que quadro seria esse exatamente? Insistiu Carminha. Eunice sempre teve saúde de ferro. Trabalhamos juntas por décadas no hospital, e ela raramente ficava doente. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Tiago olhava de Vanessa para o médico, depois para sua mãe e Carminha, como se tentasse encaixar peças de um quebra-cabeça. Acho que todos estamos cansados, disse Vanessa finalmente levantando-se. Foi um longo dia. Dr. Menezes, agradeço sua visita. Tiago, por que não acompanha o doutor até a porta enquanto eu mostro a Dona Carminha onde fica a saída dos fundos? O insulto velado não passou despercebido. Carminha sorriu imperturbável. Não se preocupe, conheço bem o caminho. Na verdade, estava esperando poder passar alguns minutos a sós com minha velha amiga. Assuntos de senhoras, você entende. Tiago, aparentemente alheio à tensão crescente, assentiu. Claro, fiquem à vontade. Vou acompanhar o Dr. Menezes e depois tenho que revisar alguns documentos no escritório.
Assim que os homens saíram, Vanessa abandonou qualquer pretensão de cordialidade. Não sei o que a senhora pensa que está fazendo, mas sugiro que não se meta em assuntos que não lhe dizem respeito. Os assuntos de Eunice me dizem respeito desde que éramos jovens enfermeiras em Ibiúna. Mocinha, rebateu Carminha sem se intimidar, e duvido que seu médico tenha qualquer credencial verdadeira. Eunice, que até então observava o embate em silêncio, finalmente falou. Vanessa, sei o que você está fazendo. Encontrei seu diário na despensa. Sei sobre as misturas que você prepara para mim e para Tiago. Por um brevíssimo momento, o rosto perfeito de Vanessa se contorceu em uma expressão de ódio puro. Mas logo a máscara de controle retornou, acompanhada por um sorriso frio. Não sei do que está falando, dona Eunice. Acho que a senhora realmente está confusa. Talvez devêssemos adiantar sua internação na clínica. Internação? Interveio Carminha. Ninguém vai internar ninguém sem uma avaliação médica legítima e o consentimento da própria Eunice. Vanessa cruzou os braços, avaliando as duas senhoras à sua frente. Vocês realmente acham que podem me enfrentar? Eu construí tudo isso. Ela gesticulou para a mansão ao redor. Tiago era apenas um engenheiro promissor quando o conheci. Fui eu quem o transformou no CEO que é hoje, quem o conectou com os investidores certos, quem planejou cada movimento de sua ascensão. Manipulando-o com suas poções? Perguntou Eunice, mantendo a voz calma apesar da raiva que sentia. Drogando meu filho para controlar suas decisões? Um brilho perigoso passou pelos olhos de Vanessa. Chame do que quiser. Eu chamo de estratégia. Homens como Tiago precisam de orientação. Um pequeno ajuste químico para ficarem mais receptivos, mais maleáveis. Não é diferente do que fazem com executivos em retiros corporativos, apenas mais eficiente. E quanto a mim? Qual é o plano? Me fazer parecer senil para me afastar de Tiago? Vanessa riu, um som melodioso e cruel. No começo, sim. Mas você se mostrou mais resiliente do que eu esperava. Agora vejo que precisarei de medidas mais definitivas. A ameaça implícita pairou no ar. Carminha deu um passo à frente, posicionando-se protetoramente ao lado de Eunice. Tenha cuidado com suas palavras, moça. Ameaçar uma idosa na presença de testemunhas não é um movimento inteligente. Testemunhas? Vanessa sorriu com escárnio. Será a palavra de duas velhas confusas contra a minha. A noiva adorável do poderoso Tiago Alves, conhecida por seu trabalho filantrópico e conexões sociais. Quem você acha que as pessoas acreditarão? Nesse momento, o celular de Carminha emitiu um bip. Ela o verificou e sorriu. As pessoas tendem a acreditar em evidências científicas, dona Vanessa. O laboratório da universidade acaba de concluir a análise daquelas vitaminas que você tem dado a Eunice. Fascinante coquetel de drogas controladas você formulou ali. O rosto de Vanessa empalideceu visivelmente. Isso é ridículo. Vocês não têm como provar que aquelas cápsulas vieram de mim. Não precisamos provar isso, respondeu Eunice calmamente, tirando um pequeno objeto do bolso, um gravador de voz. Você acabou de admitir que manipula Tiago quimicamente e que tem planos mais definitivos para mim. Isso, somado às análises das substâncias, já é suficiente para uma investigação séria. Por um momento, Vanessa pareceu genuinamente abalada. Seu olhar calculista avaliou o gravador, depois as duas mulheres, como se mensurasse todas as opções disponíveis. Impressionante, disse finalmente, recuperando a compostura. Claramente subestimei você, dona Eunice, mas saiba que não sou facilmente derrotada. Ela caminhou até a porta, parando apenas para acrescentar. E sugiro que não mostrem essa gravação a Tiago ainda. Ele está sob efeito de substâncias muito delicadas. Um choque emocional poderia ser perigoso para seu coração. Com essas palavras, ela saiu, deixando as duas senhoras em um silêncio carregado de preocupação. Ela está blefando sobre o coração de Tiago? Perguntou Carminha, assim que tiveram certeza que Vanessa estava longe. Não sei, respondeu Eunice, sentando-se lentamente no sofá, sentindo o peso da situação. Mas não posso arriscar. Preciso descobrir exatamente o que ela tem dado ao meu filho antes de confrontá-lo com a verdade. Aquela noite, depois que Carminha partiu,
prometendo voltar no dia seguinte com ajuda especializada. Eunice esperou todos se recolherem e então se dirigiu sorrateiramente ao quarto principal. Sabia que Vanessa costumava trabalhar até tarde em seu escritório particular, no outro lado da mansão. Tiago, por sua vez, geralmente adormecia cedo após tomar seu chá medicinal. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz tênue do abajur. Tiago dormia profundamente, o rosto normalmente tenso agora relaxado em um sono quase infantil. Ao lado da cama, na mesa de cabeceira, estava a xícara de chá pela metade. Com cuidado, Eunice recolheu uma amostra em um pequeno frasco que Carminha lhe dera. Quando estava prestes a sair, notou algo na mesa do outro lado da cama. O lado de Vanessa. Uma pasta de couro fino, com o monograma VM gravado em dourado. Movida por um impulso, Eunice abriu-a e encontrou documentos que fizeram seu coração gelar. Procurações extensivas dando a Vanessa controle quase total sobre os negócios de Tiago, minutas de testamento, documentos de transferência de propriedades. Meu Deus, sussurrou ela, fotografando rapidamente algumas páginas com o celular que Carminha insistira que usasse. Isso é muito maior do que imaginei. Um barulho no corredor a fez fechar rapidamente a pasta e esconder-se atrás das pesadas cortinas. A porta se abriu e Vanessa entrou, seguida por um homem que Eunice reconheceu como o motorista particular de Tiago. Ele está completamente sedado? Perguntou o homem, olhando para a figura adormecida na cama. Como sempre. Nada o acordaria até amanhã, respondeu Vanessa, verificando o pulso de Tiago com indiferença clínica. Agora escute, Paulo, mudança de planos. Precisamos adiantar tudo. A velha é mais esperta do que parecia e trouxe reforços. O que você quer que eu faça? Depois da festa de noivado, quero que leve a dona Eunice para um passeio, disse Vanessa, fazendo aspas no ar. Conheço pessoas em Jacarepaguá que podem mantê-la confortável até resolvermos a situação permanentemente. Enquanto isso, vou fazer Tiago assinar os documentos finais. Ele está quase no ponto certo de sugestionabilidade. O motorista parecia hesitante. Isso é sequestro, Vanessa. É diferente de apenas ajudar com seus remédios especiais. E você acha que tem escolha a esta altura? O tom de Vanessa era gelado. Estamos nisso juntos desde o início. Se eu cair, você cai comigo. Escondida atrás das cortinas, Eunice mal conseguia respirar. O plano era mais sinistro do que imaginara. Não se tratava apenas de afastá-la ou de controlar Tiago. Vanessa planejava algo muito mais definitivo para ambos. Quando finalmente conseguiu voltar ao seu quarto, horas depois, Eunice se sentiu ao mesmo tempo aterrorizada e estranhamente calma. O medo deu lugar à determinação. Seu filho estava em perigo, e ela era talvez a única pessoa que podia salvá-lo. Na manhã seguinte, ao entrar na sala de jantar para o café, Eunice encontrou Vanessa ao telefone, aparentemente resolvendo os últimos detalhes da festa de noivado que aconteceria em 2 dias. Bom dia. Vanessa, cumprimentou Eunice, com uma tranquilidade que surpreendeu a si mesma. A jovem desligou o telefone e sorriu. A imagem perfeita da noiva ocupada e feliz. Nada em seu comportamento indicava a conversa sinistra da noite anterior. Dona Eunice, dormiu bem? Parece revigorada hoje. Nunca dormi melhor, respondeu Eunice, servindo-se de café. A propósito, queria te agradecer. Vanessa franziu o senho, confusa. Me agradecer? Por quê? Eunice sorriu, um sorriso pequeno e enigmático. Por me ensinar que, às vezes, precisamos lutar com as armas que temos. Um lampejo de inquietação passou pelo rosto perfeito de Vanessa, rapidamente substituído por seu sorriso ensaiado. Ela não percebeu que, enquanto conversavam, Eunice havia habilmente trocado suas xícaras de café. A guerra estava apenas começando, e agora ambas jogavam para vencer. A manhã da véspera da festa de noivado trouxe uma atmosfera de aparente tranquilidade à mansão do Jardim Botânico. A casa fervilhava de atividade com decoradores, floristas e equipes de buffet, preparando tudo para o grande evento. Vanessa supervisionava cada detalhe com precisão militar, enquanto Tiago passava o dia em reuniões de negócios, alheio aos verdadeiros dramas que se desenrolavam sob seu teto. Eunice observava tudo de sua varanda, aparentemente frágil em sua cadeira de balanço. Desde que trocara as xícaras com Vanessa no café da manhã do dia anterior,
notara uma mudança sutil no comportamento da jovem. Uma leve desorientação, pequenas hesitações em meio às suas tarefas habituais. O café que Eunice havia servido continha uma pequena dose do mesmo chá que Vanessa preparava para ela todas as noites. Não o suficiente para causar danos, apenas para dar à manipuladora um gosto de seu próprio veneno. A senhora não deveria estar se arrumando? A voz de Rita interrompeu seus pensamentos. A cabeleireira chegará em 1 hora. Sim, querida. Já vou, respondeu Eunice, levantando-se lentamente. Rita, você trabalha para esta família há quanto tempo? Quase 10 anos, dona Eunice. Estou aqui desde que o Sr. Tiago comprou esta casa. E Vanessa, quando ela apareceu? Rita hesitou, olhando para os lados como se temesse ser ouvida. Há cerca de 2 anos. No começo era apenas uma das muitas amigas do patrão, mas logo se tornou especial. Foi tudo muito rápido, para falar a verdade. Rápido como? A governanta baixou ainda mais a voz. O Sr. Tiago tinha acabado de terminar um relacionamento longo com a doutora Luciana, uma médica que todos adorávamos. Estavam quase noivos quando, de repente, tudo acabou. 1 semana depois, a senhorita Vanessa já estava instalada aqui. E o mais estranho, ela hesitou novamente. Pode falar, Rita, confia em mim. O patrão mudou. Antes era alegre. Conversava com todos nós, saía com os amigos. Depois que ela chegou, ficou mais reservado, quase controlado, como se tivesse medo de fazer algo errado. Eunice assentiu. O quebra-cabeça ganhava mais peças. Rita, preciso da sua ajuda. É sobre Tiago, sobre protegê-lo. Meia hora mais tarde, Eunice encontrava-se no quarto de Vanessa, aparentemente aguardando a cabeleireira que havia sido direcionada para lá por engano. Na verdade, fora uma distração cuidadosamente planejada com a ajuda de Rita. Enquanto esperava, seus olhos experientes escaneavam o ambiente. O quarto de Vanessa era um estudo em luxo calculado. Ao contrário do resto da casa, decorado por um profissional para exibir riqueza discreta, este espaço parecia saído de uma revista de celebridades, excessivamente opulento, quase vulgar em sua ostentação. Uma enorme penteadeira coberta de produtos de beleza caríssimos ocupava uma parede inteira. Ao lado, um closet maior que o quarto de Eunice exibia fileiras de roupas de grife ainda com etiquetas. Mas não foram essas extravagâncias que chamaram a atenção de Eunice. Foi a pequena escrivaninha no canto, trancada com uma chave que, felizmente, Vanessa havia deixado na gaveta da penteadeira, escondida sob lenços de seda. Com dedos hábeis, Eunice abriu a escrivaninha e encontrou uma caixa de documentos. Dentro, pastas meticulosamente organizadas revelaram uma história perturbadora. Vanessa Monteiro nem sempre havia sido Vanessa Monteiro. Encontrou certidões com diferentes nomes, todas com a mesma foto: Verônica Matos, Valentina Mendonça, Vitória Machado. Várias identidades, várias vidas. Em cada pasta, fotos e recortes de jornal documentavam relacionamentos com homens ricos e poderosos. Um padrão inquietante emergia. Vanessa se aproximava de homens influentes, geralmente recém-saídos de relacionamentos ou enfrentando momentos de vulnerabilidade. Em poucos meses tornava-se indispensável. Logo depois, os homens começavam a apresentar comportamentos erráticos, problemas de saúde inexplicáveis, decisões financeiras questionáveis. O mais alarmante, em todas as histórias, Vanessa saía com fortunas em procurações, transferências, joias e propriedades, sempre legalmente, sempre sem deixar rastros criminais. Os homens ficavam arruinados financeira e psicologicamente, mas nenhuma acusação formal jamais a alcançava. Meu Deus, murmurou Eunice, fotografando rapidamente os documentos mais importantes com o celular, conforme Carminha a instruíra. Ela é uma predadora profissional. Uma pasta em particular capturou sua atenção. Continha informações sobre Luciana Mendes, a ex-namorada de Tiago. Aparentemente, a médica havia começado a suspeitar de Vanessa e planejava alertar Tiago. Antes que pudesse fazê-lo, sofreu um acidente de carro que a deixou hospitalizada por semanas. Quando se recuperou, Tiago já estava completamente sob a influência de Vanessa e recusou-se a vê-la. Eunice sentiu um calafrio. Embora não houvesse evidência direta de que Vanessa causara o acidente, a coincidência
era perturbadora demais para ignorar. O som de passos no corredor a fez guardar rapidamente tudo no lugar. Segundos depois, a porta se abriu e Vanessa entrou, parecendo ligeiramente surpresa ao encontrar a sogra ali. Dona Eunice, o que faz no meu quarto? A Rita me disse que a cabeleireira estaria me esperando aqui, respondeu Eunice, com a inocência perfeita de alguém com décadas de experiência em lidar com pessoas difíceis. Devo ter entendido errado. Vanessa estreitou os olhos, avaliando o quarto em busca de sinais de intrusão. Não encontrando nada óbvio, forçou um sorriso. A cabeleireira está na sala de beleza, no andar de baixo. Vamos, eu a acompanho. Enquanto seguiam pelo corredor, Eunice notou que Vanessa caminhava com passos levemente instáveis, um efeito sutil das pequenas doses de seu próprio remédio, que Eunice vinha secretamente administrando em seu café da manhã. Está se sentindo bem, querida? Parece um pouco pálida. Estou ótima, respondeu Vanessa secamente, apenas cansada com os preparativos da festa. Ah, sim, a festa. Vai ser um evento memorável, tenho certeza. O duplo sentido não passou despercebido. Por um instante, as duas mulheres se encararam. A jovem predadora e a experiente sobrevivente, cada uma avaliando a força e a determinação da outra. Mais tarde naquele dia, enquanto era arrumada para o jantar de ensaio que precederia a festa de noivado, Eunice recebeu um telefonema de Carminha. Consegui falar com Luciana, disse a amiga sem preâmbulos. Ela confirmou tudo. Começou a suspeitar quando Tiago subitamente mudou de comportamento. Como médica, reconheceu sinais de manipulação química. Quando confrontou Vanessa, sofreu o acidente. Ela tem provas? Não conclusivas, mas está disposta a nos ajudar. Vai estar no jantar hoje à noite. Como assim? Eunice quase derrubou o telefone. Vanessa nunca a convidaria. Não convidou. Mas o irmão de Luciana é sócio de um dos maiores investidores de Tiago e recebeu um convite para trazer acompanhante. Ela virá como acompanhante dele. Um plano começava a se formar na mente de Eunice. Isso pode funcionar, Carminha, mas precisamos ser extremamente cuidadosas. Vanessa é perigosa e está encurralada. É quando ela será mais letal. Você tem as fotos dos documentos? Sim, enviei para seu e-mail como me ensinou. Também tenho as gravações e as amostras do chá. Mas ainda precisamos de uma prova definitiva da manipulação de Tiago. Algo que ele não possa ignorar, mesmo sob influência dela. Tenho uma ideia, disse Carminha, mas é arriscada. Vou precisar de acesso à cozinha esta noite. O jantar de ensaio reuniu cerca de 50 pessoas, uma prévia da extravagante festa que aconteceria no dia seguinte para 200 convidados. Empresários poderosos, socialites e políticos circulavam pelo jardim iluminado com centenas de lanternas venezianas. Tiago, impecável em seu terno italiano, parecia estranhamente desconectado, sorrindo automaticamente e respondendo a perguntas com frases ensaiadas. Ao seu lado, Vanessa resplandecia em um vestido vermelho que custara o equivalente a um carro de luxo. Eunice, vestida com um discreto conjunto azul marinho escolhido por Rita, ignorando o vestido bege envelhecido que Vanessa separara, permanecia sentada em uma mesa no canto. Aparentemente frágil e um pouco confusa, a imagem perfeita da idosa senil que sua futura nora tentava projetar. Foi quando Luciana Mendes entrou no jardim que a atmosfera mudou. Alta, com a pele negra reluzente e uma presença que comandava a atenção, a médica imediatamente atraiu todos os olhares, incluindo o de Tiago. Por um breve momento, algo pareceu despertar nos olhos dele. Um reconhecimento, um lampejo de memória não contaminada. Vanessa percebeu a mudança instantaneamente. Com movimentos rápidos, aproximou-se de Tiago e colocou uma taça de champanhe em sua mão. Um champanhe que Eunice sabia conter uma dose extra de seu calmante especial. Beba, querido. Você parece tenso, instruiu Vanessa com um sorriso que não alcançava seus olhos, agora fixos em Luciana. Eunice observou Carminha, discretamente posicionada perto do buffet, conversando com Rita. Um pequeno aceno confirmou que o plano estava em andamento. Enquanto Vanessa estava distraída com a chegada indesejada, Rita substituiu sua taça de champanhe por outra, aparentemente idêntica, mas livre de qualquer substância.
Durante o jantar, sentada entre dois importantes executivos que a ignoravam completamente, Eunice observava o desenrolar da situação. Tiago, após beber o champanhe adulterado, parecia cada vez mais letárgico e influenciável. Vanessa, por outro lado, bebia champanhe limpo pela primeira vez em meses, sem a proteção de suas próprias poções, que normalmente a mantinham alerta, enquanto todos ao seu redor ficavam suscetíveis. À medida que a noite avançava, um fenômeno inesperado começou a ocorrer. Tiago, embora ainda visivelmente sob influência, parecia sentir-se cada vez mais atraído para a mesa onde Luciana estava sentada. Várias vezes Vanessa precisou redirecioná-lo, sua irritação crescendo a cada intervalo. O momento decisivo veio quando Tiago se levantou para fazer um brinde. Suas palavras começaram como obviamente ensaiadas, agradecendo a presença de todos e anunciando sua felicidade pelo noivado. Mas então algo mudou. Seu olhar vagou pelo salão e fixou-se em Luciana. Eu queria... Ele hesitou, parecendo subitamente confuso. Eu sinto que há algo que deveria lembrar. Vanessa imediatamente se levantou, colocando uma mão possessiva em seu braço. Querido, você está cansado. Talvez devêssemos encerrar o brinde. Não, disse ele, surpreendentemente firme. Tem algo errado. Eu sinto isso há semanas, mas nunca consigo lembrar o quê. Ele olhou diretamente para Luciana, uma expressão de reconhecimento doloroso em seu rosto. Por que você parou de me ligar? Por que desapareceu da minha vida? Um murmúrio percorreu o salão. Vanessa, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última tática desesperada. Tiago, você está passando mal. Deve ser aquela sua condição cardíaca agindo novamente. Eu não tenho condição cardíaca, respondeu ele cada vez mais confuso. Nunca tive. Foi nesse momento que Eunice se levantou. Sua fragilidade encenada dando lugar a uma força interior que surpreendeu a todos. Meu filho, disse ela, com voz clara e firme, acho que está na hora de conversarmos sobre o que realmente está acontecendo nesta casa. Todas as cabeças se viraram para a idosa que, até então, muitos haviam ignorado como irrelevante. Vanessa, sentindo o controle escapar completamente, lançou um olhar de puro ódio para Eunice. Não dê ouvidos a ela, Tiago, sibilou Vanessa. Lembra o que o Dr. Menezes disse sobre sua condição mental. Que tal perguntarmos à doutora Luciana sobre minha condição mental? Respondeu Eunice calmamente, apontando para a médica. Ou sobre as substâncias que você tem colocado no chá do meu filho todas as noites? O salão ficou em silêncio absoluto. Tiago olhava de sua mãe para Vanessa, depois para Luciana, como se emergisse lentamente de um longo pesadelo. A festa impecavelmente planejada havia se transformado no cenário de um confronto que ninguém esperava, exceto as duas mulheres que, por motivos opostos, haviam passado semanas preparando este exato momento. O silêncio que caiu sobre o salão era denso, quase palpável. 50 convidados, todos figuras importantes da sociedade carioca, observavam a cena com uma mistura de choque e fascínio mórbido. Vanessa foi a primeira a recuperar a compostura, forçando uma risada melodiosa. Tiago, querido, sua mãe claramente está tendo outro de seus episódios. Talvez seja melhor levarmos ela para descansar. Mas Tiago permanecia imóvel, seu olhar alternando entre sua mãe e Luciana. Uma névoa parecia se dissipar lentamente de sua mente. Anos de condicionamento químico começando a ceder. Luciana, ele disse finalmente, sua voz rouca e incerta. Por que você está aqui? Vanessa me disse que você havia se mudado para o exterior. Depois de terminar tudo. A médica deu um passo à frente, sua presença comandando respeito imediato. Nunca terminei com você, Tiago. Nunca saí do Brasil. Tentei te contatar inúmeras vezes depois do meu acidente, mas você se recusou a me ver ou atender minhas ligações. Acidente? Tiago franziu a testa confuso. Vanessa me disse que você tinha aceitado um trabalho em Londres, que deixou uma carta terminando tudo. Isso é absurdo. Vanessa exclamou, lançando um olhar fulminante para Luciana. Vocês vão acreditar nessa mulher que aparece do nada, depois de 2 anos, apenas para causar confusão na nossa celebração? Eunice, que havia esperado pacientemente seu momento, caminhou até o centro do salão com uma dignidade
que silenciou todos novamente. Meu filho, disse ela gentilmente, desde que cheguei a esta casa, tenho sido vítima de uma campanha sistemática para me fazer parecer confusa e mentalmente instável. Mas não sou a única vítima aqui. Ela virou-se para os convidados. Peço desculpas por transformar esta celebração em algo menos festivo, mas há vidas em jogo, incluindo a do meu filho. Carminha se aproximou, carregando uma pequena maleta. Com licença, sou Carminha Rodrigues, farmacêutica e toxicologista aposentada. Analisei amostras do chá que Vanessa Monteiro, se esse é realmente seu nome, serve regularmente a Tiago e Dona Eunice. Um burburinho percorreu o salão. Vanessa deu um passo em direção à porta, apenas para encontrar Rita e 2 outros empregados da casa, discretamente bloqueando a saída. Isso é difamação, protestou Vanessa, seu rosto bonito contorcido em fúria mal contida. Vocês não têm provas de nada. Na verdade, temos, respondeu Eunice calmamente, retirando seu celular do bolso. Tenho aqui fotografias dos seus diários detalhando as misturas especiais que você prepara. Tenho gravações de você admitindo que manipula quimicamente meu filho. E mais importante, ela fez uma pausa olhando diretamente para Vanessa. Tenho documentos mostrando que você fez isso antes com outros homens, sob diferentes nomes. O rosto de Vanessa empalideceu visivelmente. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, agora revelavam algo próximo ao pânico. Isso é loucura. Tiago, você não vai acreditar nessas mentiras, vai? Depois de tudo que construímos juntos, Tiago parecia cada vez mais lúcido, como se cada palavra trocada o libertasse um pouco mais do nevoeiro químico que envolvera sua mente por tanto tempo. O que exatamente você colocava no meu chá todas as noites, Vanessa? Perguntou ele, sua voz ganhando firmeza. É apenas um chá calmante, para ajudar você a relaxar depois do trabalho. Um chá calmante não contém benzodiazepínicos em doses controladas, nem compostos que aumentam a sugestionabilidade, interveio Carminha, abrindo sua maleta para mostrar os resultados laboratoriais. Nem provoca dependência química e psicológica ao ser administrado continuamente por meses. Luciana se aproximou de Tiago, mantendo uma distância respeitosa. Comecei a suspeitar quando notei mudanças no seu comportamento pouco depois que ela se mudou para cá. Como médica, reconheci os sinais: letargia matinal, memória comprometida, sugestionabilidade aumentada, mudanças de personalidade. Quando confrontei Vanessa, quando ela me confrontou, interrompeu Vanessa, sua voz agora carregada de veneno. Estava invadindo minha privacidade, tentando me difamar por ciúmes. Foi por isso que Tiago terminou com ela. Eu nunca terminei com Luciana, disse Tiago lentamente, como se testando a verdade dessas palavras. Pelo menos não me lembro de ter terminado. Porque você não terminou, confirmou Eunice. Vanessa fabricou toda essa história, assim como fabricou a ideia de que eu estava ficando senil, assim como fabricou suas outras identidades ao longo dos anos para enganar outros homens. Um dos convidados, um senhor idoso que observava a cena com crescente interesse, levantou-se subitamente. Valentina, disse ele, aproximando-se para examinar melhor o rosto de Vanessa. Meu Deus, é você! Valentina Mendonça. Você desapareceu depois de esvaziar as contas do meu primo Eduardo. Outro convidado, um advogado conhecido, também se manifestou. Eu a reconheço também, mas como Verônica Matos. Representei um cliente que perdeu tudo para essa mulher há 3 anos. O cerco se fechava. Vanessa, percebendo que sua elaborada fachada estava desmoronando, adotou uma nova tática. Tudo bem, disse ela, surpreendentemente calma. Vamos supor que eu tenha ajudado Tiago a tomar certas decisões. Onde está o crime? Ele assinou cada documento voluntariamente. Cada transferência, cada procuração, tudo legalmente perfeito. Podem verificar com qualquer advogado presente. Usando drogas para manipulá-lo. Isso invalida qualquer consentimento, argumentou Luciana. Prove, desafiou Vanessa, cruzando os braços. Prove que ele estava sob influência de substâncias quando assinou os documentos. Qualquer advogado dirá que é quase impossível estabelecer isso retroativamente. Era verdade, e todos os profissionais jurídicos na sala sabiam disso. Provar que alguém estava quimicamente manipulado no momento exato da assinatura de documentos,
Meses depois, era extremamente difícil. Foi quando Paulo, o motorista, deu um passo à frente. Até então ele havia permanecido discretamente perto da entrada, observando tudo. "Eu tenho provas", disse ele, sua voz trêmula, mas decidida. "Gravei várias sessões de assinatura a pedido dela, supostamente como segurança, caso alguém questionasse a legitimidade dos documentos. Nas gravações dá para ver claramente o estado alterado do Sr. Tiago." Vanessa virou-se para o motorista, seus olhos faiscando de ódio. "Seu traidor! Depois de tudo que fiz por você. Depois de me transformar em cúmplice, você quer dizer", rebateu Paulo. "Eu só dirigi o carro que causou o acidente da doutora Luciana porque você me chantageou. Mas sequestro e cárcere privado? Isso já é demais." Um murmúrio chocado percorreu o salão. Tiago olhou para Vanessa como se a visse pela primeira vez. "Você planejou o acidente de Luciana?" perguntou ele horrorizado. Vanessa, percebendo que sua situação era insustentável, abandonou toda a pretensão. Seu rosto bonito se transformou em uma máscara de desdém e arrogância. "Ela estava no meu caminho, assim como sua mãe caipira está agora." Ela se virou para Eunice com um sorriso cruel. "Você realmente acha que venceu, velhinha? Acha que seu precioso filhinho vai simplesmente voltar para os seus braços agora? Olhe para ele, um fraco que precisou ser drogado para funcionar no mundo dos poderosos." "Chega, Vanessa." A voz de Tiago trovejou pelo salão, surpreendendo a todos. Pela primeira vez em anos, havia fogo em seus olhos, uma determinação que nem mesmo o efeito residual das drogas podia suprimir. "Acabou. Saia da minha casa." "Sua casa." Ela riu, um som frio e metálico. "Verifique os documentos, querido. Esta casa, assim como 60% das suas empresas, estão no meu nome agora. Tecnicamente, sou eu quem deveria estar te expulsando." Antes que a situação escalasse ainda mais, 2 homens internos discretos surgiram na entrada do salão. Eram delegados da Polícia Federal, chamados discretamente por Carminha horas antes. "Vanessa Monteiro", disse um deles, aproximando-se. "Ou qualquer que seja seu nome real. Precisamos que nos acompanhe para prestar esclarecimentos sobre múltiplas acusações: fraude, falsidade ideológica, tentativa de lesão corporal grave. Administração não. Consentida de substâncias controladas." A lista continuou, mas Vanessa já não ouvia. Seus olhos calculavam freneticamente rotas de fuga. Com um movimento súbito, ela agarrou uma garrafa de champanhe da mesa próxima e a quebrou, segurando o gargalo estilhaçado como uma arma improvisada. "Ninguém vai me levar a lugar nenhum", declarou, recuando em direção a uma das portas laterais. "Passei anos construindo este golpe perfeito. Anos. Vocês não têm ideia do que precisei fazer, dos velhos ricos e nojentos que precisei suportar para chegar até aqui." A situação era tensa. Os convidados recuavam, formando um semicírculo. Os policiais avançavam lentamente, mãos nas armas, mais hesitantes devido à presença de civis. Foi então que Eunice, para a surpresa de todos, caminhou calmamente em direção a Vanessa. "Querida", disse ela, com uma tranquilidade surpreendente, "ainda há uma saída honrosa. Coopere com as autoridades. Seu caso certamente atrairá advogados competentes, dada sua notoriedade." "Fique longe de mim, velha", gritou Vanessa, brandindo o vidro quebrado. "Foi você quem arruinou tudo. Deveria ter te mandado para aquele asilo na primeira semana." Eunice continuou avançando lentamente. "Você é jovem, inteligente. Mesmo com uma condenação, terá uma vida pela frente. Não transforme fraude em algo pior." Por um momento, algo vacilou nos olhos de Vanessa, uma compreensão de que sua situação era, de fato, irreversível. Tantos testemunhos, tantas provas, tantas vítimas anteriores surgindo do passado. Luciana aproveitou esse momento de hesitação para se aproximar pelo outro lado. "Vanessa, sou médica. Sei que você não está totalmente lúcida agora. As substâncias que você usava para controlar os outros acabaram afetando você também. Deixe-me ajudar." Encurralada entre a compaixão inesperada de suas 2 principais vítimas, algo pareceu quebrar dentro de Vanessa. O gargalo estilhaçado caiu de sua mão, e pela primeira vez desde que Eunice a conhecera, viu algo genuíno em seu rosto. Não manipulação, não cálculo, mas derrota verdadeira. "Vocês não entendem", murmurou ela.
enquanto os policiais se aproximavam para detê-la. Eu só queria o que mereço. O que o mundo me deve? Enquanto Vanessa era escoltada para fora, um silêncio pesado caiu sobre o salão. Os convidados, ainda em choque, não sabiam como reagir à dramática revelação que havia transformado uma celebração elegante em uma operação policial. Tiago, parecendo simultaneamente exausto e desperto, aproximou-se de sua mãe e a abraçou com força. "Mãe", sussurrou ele, sua voz embargada, "me perdoe por não ter percebido, por ter duvidado de você." Eunice acariciou os cabelos do filho como fazia quando ele era pequeno. "Não havia como você saber, meu filho." Ela era meticulosa, paciente, e usou armas que ninguém poderia combater facilmente. Lentamente, os convidados começaram a se retirar, murmurando entre si sobre o escândalo que certamente dominaria as manchetes no dia seguinte. Rita e os outros empregados, visivelmente aliviados, começaram a desmontar a decoração da festa, que nunca chegou a acontecer. Luciana permaneceu a uma distância respeitosa, incerta de seu lugar neste novo cenário. Tiago, notando sua hesitação, estendeu a mão na direção dela. "Precisamos conversar", disse ele simplesmente. "Há tanto que não me lembro claramente. Tanto que preciso entender." "Haverá tempo", respondeu Luciana com um sorriso gentil. "Primeiro, precisamos cuidar de você. Desintoxicar seu organismo completamente." Carminha se aproximou, colocando um braço em volta dos ombros de Eunice. "Você conseguiu, minha amiga." Enfrentou aquela víbora e venceu. Eunice sorriu, exausta, mas satisfeita. "Conseguimos, Carminha. Todas nós juntas." Ela olhou para Rita, que supervisionava a limpeza do salão, para Paulo, que prestava depoimento aos policiais, para Luciana, que agora conversava suavemente com Tiago. "É preciso uma comunidade para desmascarar uma predadora." Mais tarde, quando a mansão finalmente silenciou e os últimos policiais partiram com suas evidências, Eunice sentou-se na varanda de seu quarto, contemplando as estrelas sobre o jardim botânico. O Rio de Janeiro brilhava ao longe, belo e indiferente ao drama que acabara de se desenrolar em um de seus bairros mais exclusivos. Tiago veio encontrá-la ali, trazendo 2 xícaras de chá, preparadas por ele mesmo, com saquinhos comerciais claramente visíveis. "Um brinde ao fim dos chás especiais", brincou ele, tentando injetar leveza em uma noite carregada de emoções. "Vou sentir falta daquela casa em Ibiúna", comentou Eunice depois de um longo silêncio confortável. "Era pequena, mas era nossa, sua e minha, do seu pai." Tiago segurou a mão da mãe. "Os delegados disseram que, provavelmente, conseguirão anular a maioria das transferências fraudulentas, já que temos provas da manipulação química. Mas mesmo que não consigam," ele hesitou buscando as palavras certas, "mesmo que eu perca tudo, não importa. Podemos recomeçar. Em Ibiúna, se você quiser." Eunice sorriu, apertando a mão do filho. "Não será necessário, meu filho. O que importa é que recuperei você. O resto são apenas coisas." Na manhã seguinte, o nascer do sol trouxe uma nova realidade para a mansão do Jardim Botânico. O império financeiro de Tiago estava comprometido, sua reputação arranhada, seu coração confuso entre memórias manipuladas e sentimentos reais redescobertos. Mas pela primeira vez em anos, ele respirava o ar da liberdade. Liberdade de escolher, de sentir, de ser verdadeiramente ele mesmo. E ao seu lado, firme como sempre estivera desde seu primeiro dia de vida, estava Eunice, a mãe que cruzara distâncias geográficas e emocionais para salvá-lo, não com força física ou poder financeiro, mas com a arma mais poderosa que conhecia, amor incondicional e a sabedoria de uma vida inteira. 3 meses se passaram desde a noite fatídica em que Vanessa Monteiro foi desmascarada e presa. A mansão do Jardim Botânico, antes símbolo de opulência e frieza, havia se transformado. As cortinas pesadas foram substituídas por tecidos leves que permitiam a entrada da luz natural. Os ambientes formais deram lugar a espaços mais acolhedores, e o silêncio opressivo foi quebrado pelo som de risadas e conversas genuínas. Eunice, vestindo um conjunto simples mas elegante, estava no jardim colhendo ervas para o almoço quando Rita se aproximou. "Dona Eunice, o pessoal da reforma chegou para finalizar o projeto da ala leste." "Obrigada." "Rita, diga a eles que já vou lá."
A ala leste da mansão, onde ficava o antigo quarto isolado de Eunice, estava sendo transformada em uma pequena clínica de reabilitação para vítimas de abuso psicológico e dependência química. A ideia surgira de uma conversa entre Eunice e Luciana, que agora trabalhavam juntas no projeto. Enquanto caminhava pela propriedade, Eunice refletia sobre as mudanças dramáticas dos últimos meses. O caso de Vanessa havia se tornado um dos mais comentados na mídia nacional. Investigações revelaram pelo menos 8 vítimas anteriores. Homens bem-sucedidos que haviam sido manipulados, drogados e defraudados através de esquemas semelhantes ao que quase destruiu Tiago. Sob sua verdadeira identidade, Vitória Machado, filha de um pequeno estelionatário do interior de Minas Gerais, Vanessa agora aguardava julgamento. As provas eram esmagadoras, os diários detalhados, as análises toxicológicas, os depoimentos de vítimas anteriores, as confissões de cúmplices como Paulo e, mais devastador, as gravações que ela mesma fizera de Tiago, em estado de sugestionabilidade induzida assinando documentos. Seu caso havia gerado um debate nacional sobre um tipo de crime raramente discutido: a manipulação química para fins de controle psicológico e fraude. Especialistas em direito, psicologia e medicina debatiam nos principais veículos de comunicação sobre como identificar, prevenir e punir adequadamente tais crimes. Na sala principal da mansão, Tiago conversava com uma equipe de advogados. Aos poucos, ele recuperava o controle sobre seus negócios. Muitas das transferências e procurações assinadas durante o período sob influência química foram anuladas judicialmente, embora algumas propriedades e investimentos permanecessem inacessíveis, presos em complexas disputas legais. "Mãe", chamou ele ao ver Eunice passar, "venha conhecer o Dr. Mendes. Ele vai coordenar a equipe médica da nossa fundação." A Fundação Sebastião Alves, batizada em homenagem ao pai de Tiago, havia sido criada para apoiar vítimas de fraudes similares e financiar pesquisas sobre manipulação química e psicológica. Era a forma que Tiago encontrara de transformar sua traumática experiência em algo positivo. "É um prazer, dona Eunice", disse o médico, um homem de meia idade com olhos gentis. Sua história inspirou muitas pessoas a buscarem ajuda. Vítimas que antes permaneciam em silêncio por vergonha ou medo de não serem acreditadas. "A vergonha deveria ser dos predadores, nunca das vítimas", respondeu Eunice, com a sabedoria simples que a caracterizava. Após as apresentações, Tiago acompanhou a mãe até o jardim de inverno, um novo espaço criado especialmente para ela cultivar plantas medicinais. "Como está se sentindo hoje?", perguntou ela, notando que ele parecia mais descansado. O processo de desintoxicação havia sido longo e difícil. Semanas de sintomas de abstinência, confusão mental, lapsos de memória e instabilidade emocional. Luciana supervisionara o tratamento pessoalmente, com a dedicação de quem conhecia não apenas o médico, mas a pessoa por trás do paciente. "Melhor a cada dia", respondeu Tiago. "Luciana diz que meus exames estão quase normais. As dores de cabeça diminuíram e estou conseguindo dormir sem medicação." "E quanto às lembranças?" Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos agora levemente grisalhos nas têmporas, um efeito colateral do estresse e do tratamento. "Ainda fragmentadas. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças faltando. Lembro de coisas da infância com clareza cristalina, mas os últimos 2 anos são uma névoa confusa. Dê tempo ao tempo, filho. O cérebro humano é surpreendente em sua capacidade de cura." Eles caminharam em silêncio confortável até a parte mais afastada do jardim, onde um pequeno banco de madeira havia sido instalado sob uma jabuticabeira. Era o lugar favorito de Eunice para meditar ou simplesmente apreciar a vista da floresta da Tijuca ao fundo. "Recebi uma carta de Carminha hoje", comentou ela enquanto se sentavam. "Ela está empolgada com a Conferência Internacional sobre Abuso Farmacológico, que vamos sediar no próximo mês." "Ela merece todo o reconhecimento", disse Tiago. "Sem ela, sem você, sem Luciana." Ele deixou a frase no ar, incapaz de contemplar o destino que teria sofrido se o plano de Vanessa houvesse sido bem-sucedido.
Somos mais fortes juntos, meu filho. Sempre fomos. O som de um carro aproximando-se interrompeu a conversa. Era Luciana, retornando do hospital onde trabalhava. Nos últimos meses, ela e Tiago haviam reconstruído lentamente sua relação. Não era uma reconciliação romântica imediata. Ambos sabiam que precisavam de tempo para curar antigas feridas e construir novas bases de confiança. Mas havia um companheirismo genuíno, fortalecido pela experiência compartilhada de superação. Trouxe os resultados dos últimos exames, anunciou ela, aproximando-se com uma pasta. E boas notícias do laboratório da universidade. Juntos, eles revisaram os documentos que confirmavam a recuperação física de Tiago e discutiram os avanços nas pesquisas sobre antídotos específicos para as substâncias usadas por Vanessa. Era um projeto conjunto da equipe médica de Luciana e do departamento de toxicologia, onde Carminha ainda mantinha contatos. Isso poderia ajudar outras vítimas, comentou Luciana, claramente entusiasmada com as possibilidades terapêuticas. Estamos detectando casos similares em todo o país. Pessoas que nunca imaginaram estar sendo drogadas por seus parceiros, familiares ou até colegas de trabalho. Parece que desmascarar Vanessa abriu uma caixa de Pandora, observou Tiago. Às vezes é preciso expor a escuridão para encontrar a luz, disse Eunice com serenidade. A tarde avançava quando Paulo, o ex-motorista de Tiago, chegou à mansão. Após fazer um acordo de delação premiada, ele recebera uma pena reduzida com direito a regime semiaberto. Agora trabalhava na fundação como consultor de segurança, usando sua experiência para identificar falhas que predadores como Vanessa poderiam explorar. Trouxe as novas câmeras de segurança que o senhor pediu, disse ele a Tiago, ainda desconfortável com a nova dinâmica de sua relação, e também os relatórios da investigação sobre o caso em Belo Horizonte. Enquanto Tiago e Paulo discutiam detalhes técnicos, Eunice e Luciana caminharam até a cozinha, onde Rita preparava um chá de ervas frescas, uma nova tradição da casa, iniciada como uma forma de ressignificar positivamente a experiência do chá da noite. Como ele realmente está? Perguntou Eunice em voz baixa, referindo-se ao filho. Luciana suspirou. Fisicamente quase recuperado. Emocionalmente, ainda há um longo caminho. O trauma da manipulação, a vergonha de ter sido enganado, a raiva de si mesmo por não ter percebido antes. Ela hesitou. E há também a questão dos sentimentos. Ele foi programado quimicamente para amar Vanessa. Desconstruir isso é um processo doloroso. E quanto a vocês dois? Um leve rubor tingiu as bochechas de Luciana. Estamos reconstruindo aos poucos. Primeiro como amigos, depois veremos. Ele precisa redescobrir quem realmente é sem qualquer pressão adicional. Eunice assentiu, compreensiva. O amor verdadeiro tem paciência. A noite estava caindo quando todos se reuniram para um jantar simples na varanda. Rita havia preparado uma feijoada leve, prato que Eunice ensinara à governanta, trazendo um pouco do sabor de Ibiúna para o sofisticado jardim botânico. A mesa, antes formal e intimidante, agora era um espaço de comunhão. Tenho um anúncio a fazer, disse Tiago, depois que todos se serviram. Decidi abandonar a incorporadora. Eunice olhou para o filho com surpresa. Tem certeza, filho? Você construiu aquela empresa do zero. E ela foi quase destruída por ganância e manipulação. Além disso, ele hesitou, buscando as palavras certas. Não tenho certeza se aquele sempre foi realmente o meu sonho ou se foi o caminho que segui para provar algo a alguém. E o que você fará agora? Perguntou Luciana. Vou me dedicar integralmente à fundação. E ele sorriu pela primeira vez em meses com verdadeira alegria nos olhos. Vou retomar um antigo projeto. Lembra aquele conjunto habitacional sustentável que começamos a planejar antes de tudo isso acontecer? Luciana sorriu, claramente emocionada. O projeto para comunidades vulneráveis? Claro que lembro. Era revolucionário. Sempre foi minha verdadeira paixão. Construir não apenas para os ricos, mas para quem realmente precisa de uma moradia digna. Ele olhou para a mãe. Foi isso que papai me ensinou, não foi? Que uma casa não é feita de mármore e ouro, mas de amor e respeito. Eunice sentiu lágrimas nos olhos. Seu pai estaria muito orgulhoso, Tiago. Eu estou. A conversa fluiu naturalmente.
tocando em memórias do passado, planos para o futuro e reflexões sobre as lições aprendidas. Havia uma nova leveza no ar, como se a mansão finalmente pudesse respirar depois de anos sufocada por mentiras e manipulações. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Eunice permaneceu na varanda, contemplando a lua que iluminava o jardim. Retirou do bolso o velho medalhão de ouro com a foto de Sebastião, o mesmo que Vanessa havia escondido meses atrás em sua primeira tentativa de manipulação. Conseguimos, Sebastião, sussurrou ela, acariciando o metal frio. Salvamos nosso menino. Uma brisa suave agitou as folhas das árvores, como se fosse uma resposta silenciosa. Eunice sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A jornada havia sido árdua, repleta de perigos e dor, mas também de descobertas profundas sobre a força do amor familiar, a importância da comunidade e o poder da verdade. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre o Rio de Janeiro, Eunice se preparava para um novo dia. Havia tanto a fazer: supervisionar as reformas da clínica, trabalhar no Jardim de Ervas Medicinais, ajudar na organização da Conferência Internacional e, principalmente, continuar sendo o porto seguro para seu filho em recuperação. A vida havia lhe ensinado que os predadores mais perigosos nem sempre têm garras visíveis, que os venenos mais letais podem vir em belas embalagens e que as maiores batalhas, frequentemente, são travadas em silêncio, longe dos olhares públicos. Mas também lhe ensinara que o amor verdadeiro, aquele que protege sem sufocar, que fortalece sem dominar, é a mais poderosa das armas contra qualquer forma de manipulação. Enquanto regava suas plantas, Eunice observou Tiago e Luciana conversando animadamente sobre os planos para o conjunto habitacional. Havia ainda um longo caminho pela frente, cicatrizes que precisariam de tempo para curar completamente, memórias a reconstruir. Mas pela primeira vez desde que pisara naquela mansão, sentiu que não estava mais em território inimigo. Estava em casa. E esta casa, ao contrário daquela que Vanessa havia construído, era fundamentada não em mentiras e manipulação, mas em verdade, respeito e amor genuíno. A luz do sol finalmente alcançou todos os cantos do jardim, dissipando as últimas sombras da noite. Um novo dia havia começado, um dia de recomeços. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eunice e Tiago tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre a força do amor familiar e a superação de adversidades. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa de superação e esperança, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um gostei no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e o poder transformador do amor verdadeiro. Não percam nossos próximos conteúdos e compartilhem suas próprias experiências nos comentários. Afinal, assim como Eunice descobriu, somos mais fortes quando estamos juntos.